Olá! Vamos mergulhar numa ideia que pode mudar o jeito como a gente enxerga a adoração. E se ela não tiver a ver com o que a gente fala, mas sim com a nossa capacidade de escutar? Vamos ver como esse fio invisível conecta toda a história, desde o começo até hoje. Para começar, que tal uma pergunta que vira de cabeça para baixo o que a gente costuma pensar sobre culto? E se o foco principal não for a nossa voz, mas sim a nossa habilidade de fato escutar? Pois é, essa é a ideia central que a gente vai explorar. Para o teólogo Marconi Farias, a adoração não é só um ato isolado. É o fio condutor que amarra toda a narrativa bíblica, lá da criação até a redenção. Ok, para entender essa conexão, a gente precisa voltar lá no comecinho de tudo. No Jardim do Éden, a adoração não era um evento com hora marcada. Era um estado de ser, de pura presença. A Bíblia usa essa expressão poética, a viração do dia, para descrever os encontros de Deus com a humanidade. Imagina só, não tinha ritual, não tinha templo. Era só essa comunhão direta, uma conversa no fim de tarde, onde a escuta era perfeita, sem ruído, sem intermediário. E aqui tem um ponto fundamental. O culto original, nesse sentido, não era uma liturgia. Era uma experiência de vida. Um momento em que as identidades, a humana e a divina, se encontravam de verdade. E a voz de Deus? Essa era ouvida com total clareza, sem nenhuma interferência no coração. Só que essa conexão perfeita se quebrou. E o que veio depois foi o que Farias chama de desorganização da escuta. Uma interrupção, bem na base da comunicação. E essa é uma virada de chave no nosso jeito de pensar. O pecado não silenciou Deus, entende? Ele criou um ruído dentro da gente. Deus continuou falando, mas a humanidade é que perdeu a sintonia, perdeu a capacidade de discernir a sua voz no meio do barulho do medo e da culpa. A consequência disso é uma espécie de espiral para baixo. A queda acontece e ela traz o medo. O medo toma o lugar daquela comunhão e o esconderijo substitui a presença, transformando o lugar que era de encontro. É exatamente aqui que a liturgia nasce. Mas olha que interessante, não como um substituto, e sim como uma pedagogia, quase um treinamento para a gente reaprender a escutar. A partir desse ponto, a gente pode ler toda a história bíblica como esse grande esforço divino para nos ensinar a baixar o volume do nosso ruído interno e, assim, redescobrir a sua voz. E isso nos leva, claro, ao clímax da história, a restauração dessa conexão perdida. Uma restauração que, de um jeito muito simbólico, acontece exatamente onde tudo começou, em um jardim. A escolha do cenário aqui é de uma simbologia profunda. O túmulo de Cristo está num jardim, sinalizando que a missão dele reverteu o que foi perdido lá no primeiro jardim. É restaurar a vida exatamente onde a morte tinha entrado. Essa comparação aqui, ela resume tudo. Onde o primeiro Adão falou, lá no Éden, o segundo Adão, Cristo, triunfa. Maria Madalena até o confunde com o jardineiro e, sem saber, ela acerta em cheio na verdadeira missão dele: cultivar e restaurar o jardim da comunhão entre Deus e a humanidade. E o momento da virada acontece bem aqui. No túmulo vazio, Maria não reconhece Jesus, até que ele a chama pelo nome. Naquele instante, a comunicação direta, pessoal, é restabelecida. A escuta é restaurada. É o som da voz dele que traz o reconhecimento. Certo. Então, o que tudo isso significa para a adoração hoje, nos nossos dias? Vamos ver como essa teologia consegue amarrar o passado e o futuro, dando um propósito totalmente novo para os nossos encontros. Essa visão toda nos oferece uma metáfora linda. Cada culto hoje é um ensaio do Éden. Não é o destino final, sabe? Mas é uma prática, uma forma da gente se aclimatar de novo àquela comunhão perfeita que um dia vai ser permanente. A gente está, na verdade, ensaiando para o dia em que o jardim vai ser tudo o que existe. Um dia em que a voz do Pai vai ser ouvida plenamente por todo mundo e a necessidade de prédios e rituais vai desaparecer. Porque vamos viver de novo em pura presença, como era na viração do dia. No fim das contas, seja no silêncio, na música ou na palavra, o objetivo da adoração é um só: treinar nosso coração para escutar. É criar um espaço interno, um silêncio, onde a voz de Deus possa ser ouvida com clareza outra vez. E isso nos deixa com uma reflexão final, né? Talvez o maior ato de adoração não seja levantar a nossa voz, mas sim aquietar nosso coração o suficiente para ouvir a dele. A pergunta não é apenas o que a gente oferece, mas o quanto estamos de verdade dispostos a escutar.